Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex do canal Marca Páginas. Estamos de volta para falar sobre Paraíso Perdido, o livro do John Milton. Lá na quarta-feira a gente conversou um pouquinho sobre o papel de Eva e de Lúcifer aqui nessa obra, de Satã. Então eu deixei a parte de Deus para hoje e agora eu vou soltar o vídeo da continuação do que eu tinha gravado, tá bom? Então vamos lá. Tem uma outra questão aqui no livro também que eu achei interessante, que é o fato de Deus é onipotente, onipresente, onisciente, certo? Ele está em tudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então, a gente pode se questionar o seguinte: se ele sabe de tudo e ele criou tudo, provavelmente ele sabe sim que o homem iria perder o paraíso. Então pensamos, por que afinal ele deixou o homem perder o paraíso? Já se perguntou isso? Tem um trecho aqui que ele diz o seguinte, ó. É uma fala de Deus a Jesus, ao filho dele. Jesus. E ele diz: pois o homem dar-lhe-á ouças as lisonjas e transgredirá fácil o comando, a calção do seu preito. Cairá com a progenie sem fé. Quem tem culpa? Quem senão ele? Ingrato, de mim tinha tudo o que há de ter. Filho justo e reto, capaz de se opor, livre de cair. Assim criei a etérea hoste e espíritos, tanto quem se opôs como quem caiu. Livre se opôs, se o fez, caiu quem quis. Come on, season 6, let's get sickening! Isso daqui tá no livro 3, a partir do verso 93, mais ou menos. Ó, tá no comecinho, no livro 3. Então, de certa forma, a gente já vê assim, Deus sabia do babado, sabia o que ia acontecer e deixou. Por que Deus deixou? A obra não responde. Na verdade, o que vai acontecer aqui no final é o seguinte: eu não achei que a obra tem um tom extremamente moralista, embora precisamos considerar o contexto para lembrar essas questões da Eva, tá? Mas, lá no final, depois que tudo acontece, depois que um arcanjo vem e diz para Adão, você vai perder o paraíso, querido, se fudeu. Ele meio que mostra ao Adão todo o futuro, ou o futuro próximo. Ele fala assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Caim e Abel. Ele mostra um prostíbulo, fala assim, olha, tá vendo essas mulheres aqui, que dançam, que passam batom, que pintam unha, são tudo puta. Tudo puta. Não existe essa palavra no livro, eu não acho a mesma coisa, mas é o que ele fala. São tudo impura, não presta, elas se desviam do caminho de Deus e não servem aos homens. Então, o que você vai ter que fazer, Adão? Você vai ter que se manter justo, se manter reto, se manter fiel a Deus, aí você consegue rever o paraíso. Eu acho interessante porque existe um plot twist, não é bem plot twist, né? Mas Deus consegue dar uma reviravolta na bagaça da seguinte forma. Ele sabia, essa é a minha tese, tá? Ele sabia que o homem ia sucumbir ao diabo, que a Eva ia comer maçã e por consequência Adão também o faria. Ele manda um arcanjo ir lá avisar e ele consegue retomar essa tirania que o Satã tanto critica por meio da moral e dos bons costumes. Eu não sou malandra, eu sou princesa. Eu falei que não é muito moralista, mas no final, John Milton não tá pregando como o homem deve ser, assim como fica um pouquinho mais evidente na Divina Comédia. Divina Comédia é um catálogo de más e boas ações. Se você fizer isso, você vai pro céu, se você fizer aquilo, você vai pro inferno. Ponto. Tem esse caráter bem moralista. Agora, aqui não. Apesar de no final ele falar, olha, não vai atrás das putas, não vai atrás das bebidas, não faz isso, não faz aquilo, tá bom? Ele faz o seguinte, Deus consegue manter a tirania dele por meio dessa questão dos bons costumes, da moral e dos bons costumes. Ele diz assim, se você for justo, se você for fiel, você vai conseguir retomar ao paraíso. O paraíso se transforma
de uma profecia a uma promessa. E não há quase nenhuma garantia de que Adão e Eva vai conseguir voltar para o paraíso. Porque o que o arcanjo mostra para ele é um mundo cheio de pecados. E ele só vai conseguir voltar, óbvio, se ele não sucumbir a nenhum pecado. Se não for para causar, eu nem saio. Então eu achei bem bacana, porque assim, a vilania de Deus tá do começo ao fim, sabe? É muito bem amarrada, porque começa mostrando quem se rebelou contra ele e mostra como ele conseguiu manter a sua posição mesmo depois de Satã ter feito tudo que fez, de Lúcifer ter feito tudo que fez para derrubar o homem do paraíso. Então isso eu achei bem bacana, porque apesar de ser uma história super conhecida, ela nos traz uma visão completamente diferente. Óbvio, Satã é meio que o herói, Deus é o vilão, a Eva tem uma consciência muito bacana em alguns poucos momentos, mas a obra é extremamente bem amarrada, justamente porque ela mostra como Deus exerce a sua tirania. Te faz pensar um pouquinho, né, como Deus age e quais são os instrumentos dele, certo? Fazendo um paralelo, é quase, desculpa, mas eu preciso fazer, é quase o capitalismo e a mídia, certo? Deus propaga a ignorância. Me deixa ser burra. Ele é contra o conhecimento, contra o livre-arbítrio do homem, apesar de, né, dizerem que foi ele que deu o livre-arbítrio pro homem. E com isso ele mantém o seu poder. Qualquer semelhança é mera coincidência, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é uma leitura que eu recomendo, não é difícil de ler. Assistam o vídeo lá, que livro é esse, agora que vocês já sabem quem é, como se não sou, que livro que é, apesar de como vocês não soubessem, não é mesmo? Mas é um livro bem bacana. Ele é um pouquinho caro pra comprar, mas como eu já disse várias vezes, na festa do livro compensa e muito. Eu paguei super barato disso aqui, acho que foi R$40. E olha o tamanho do livro, certo? Então é isso, gente. Paraíso Perdido do John Milton, uma leitura que eu indico bastante, vale muito a pena ler. E só um último comentário. É bacana ler isso daqui depois de ler pelo menos a Divina Comédia, porque você consegue fazer algumas comparações interessantes entre a moralidade que tinha lá e a falta de que tem aqui, tá bom? Então é isso, gente. Tchauzinho. 5, 6. Been on my own since I was young. Came out my mama with a gun, a better shot than anyone. No one could beat me.